3 histórias reais de terror. Essa história se passa quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Para contextualizar, e que estão algumas informações básicas. Eu era um aluno bastante envolvido, tendo todas as aulas difíceis e participando de alguns esportes universitários. Minha agenda lotada proporcionou uma fuga necessária dos problemas de minha família. Meus pais haviam se separado recentemente e meu irmão mais velho tinha acabado de ir para a faculdade, deixando eu e meu irmão mais novo, Reese, em casa. Russ era um garoto inteligente e nadador como eu. Éramos muito parecidos até hoje, mas o estresse da nossa situação familiar fazia com que entrássemos em conflito com frequência. Num dia chuvoso de inverno no centro-oeste, depois de um longo dia de escola e treino de natação, cheguei em casa e encontrei uma casa vazia. Meu pai devia ter saído com Reese para o treino de natação, que tinha lugar na piscina depois do time do ensino médio. Deixei minha bolsa de natação na porta e fui para o porão até meu escritório, um quarto que meu pai usava quando trabalhava em casa, mas que agora era meu espaço de estudo. O porão estava inacabado, exceto meu escritório. Acendi a luz e comecei a trabalhar em uma redação para uma turma avançada, tentando colocar em palavras o conceito de hedonismo em O Retrato de Dorian Gray. Enquanto eu digitava, ouvi a voz de Reese me chamando lá de cima. Queenie, suba. Reflexivamente liguei de volta. Reese, estou trabalhando. O que você precisa? Mas então percebi que não o tinha ouvido voltar para casa. Não houve resposta, apenas silêncio. Tentei ignorar e focar na minha redação, mas alguns minutos depois, ouvi a voz dele novamente. Queenie, venha. Foi estranho ouvir a voz dele na casa escura e vazia. Reese deveria estar no treino de natação. Chamei novamente, perguntando se ele precisava de alguma coisa, mas não obtive resposta. Decidi verificar se ele estava em casa, subindo as escadas do porão e gritando: Reese, e aí? Estou muito ocupado. Verifiquei o andar principal, mas não encontrei nenhum sinal dele, nenhum sapato, nenhuma mochila e nenhum carro na garagem. Satisfeita por ele não estar em casa, voltei para o porão. Quando cheguei ao fim da escada, ouvi a voz dele novamente. Queenie, suba. Desta vez, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Não fazia sentido. Ele tinha que estar no treino e, se realmente precisasse de mim, teria vindo até mim. Aproximei-me cautelosamente das escadas para o segundo andar, gritando: Reese, o que está acontecendo? Você está bem? Silêncio. Então, ouvi o zumbido do motor da porta da garagem. Corri até a janela e vi o sedã do meu pai chegando. Meu pai e Reese saíram do carro. Senti uma onda de alívio tomar conta de mim, mas também confusão e medo. Tropecei da janela para o corredor por onde eles entrariam, meu coração batendo forte. Quando eles entraram, caí no chão, chorando incontrolavelmente. Não fazia sentido. Eu tinha ouvido a voz de Reese lá em cima me chamando, mas ele estava com meu pai o tempo todo. A experiência me deixou abalado e assombrado. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Quando meu pai completou 50 anos, ele finalmente realizou um sonho de toda a vida. Ganhou um papagaio cinza africano. Ele sempre amou papagaios e sempre falava sobre sua inteligência e a alegria que eles lhe traziam. Quando se aposentou, ele nomeou seu novo companheiro de Kevin. Meu pai não era apenas um dono comum de pássaros. Ele dedicava horas todos os dias para ensinar a Kevin todo um vocabulário de palavras e frases. Com o tempo, Kevin aprendeu a compreender o significado por trás de muitas dessas palavras, incluindo olá, e aí, comida
obrigado e bom. Kevin se tornou o melhor amigo do meu pai e um companheiro constante. Eles desenvolveram um vínculo inquebrável ao longo dos anos. Mas como a vida queria, meu pai faleceu aos 70 anos, deixando-nos descobrir o que fazer com Kevin. Meus irmãos não gostaram da ideia de cuidar do papagaio. Seus cônjuges não queriam a responsabilidade, e eles também não. Mas eu não suportava a ideia de entregar Kevin para um novo lar. Kevin foi um dos últimos contatos que tive com meu pai, então decidi levá-lo para minha casa. Montei a gaiola de Kevin na sala da minha casa. Como minha casa não tem porão, a sala é o nível mais baixo. Kevin era um pássaro bastante barulhento, muitas vezes tagarelando durante o dia, mas geralmente se acalmando à noite. Quando ele ficava muito barulhento, eu jogava um cobertor sobre sua gaiola, o que geralmente o acalmava. Passei muitas noites na sala assistindo TV para lhe fazer companhia antes de ir para a cama, por volta das 22 horas, permitindo que ele dormisse também. Depois de 2 anos cuidando de Kevin, eu me acostumei com seu comportamento e pude perceber facilmente quando ele estava agindo fora do comum. Certa noite de dezembro, por volta das 23 horas, Kevin começou a fazer barulhos estranhos. Durmo com a porta do quarto aberta porque moro sozinha e gosto de poder ouvir se está acontecendo alguma coisa na casa. Ouvir Kevin gritando tão tarde da noite era altamente incomum, e eu sabia que algo o estava irritando. Levantei-me e desci até a sala para ver o que o incomodava. Kevin estava bem acordado no poleiro inferior de sua jaula, balançando a cabeça para cima e para baixo, movendo todo o corpo como se estivesse dançando. Ele ficava dizendo coisas como "Olá", "E aí?" e seu próprio nome, o que era estranho. Tentei alimentá-lo, mas ele se recusou a comer. Na esperança de acalmá-lo, cobri sua gaiola com um cobertor e fui para a cozinha. Apesar dos meus esforços, Kevin continuou a fazer barulho. Senti uma sensação crescente de desconforto e decidi descobri-lo novamente. Ele ainda estava dançando e fazendo sons de socorro. Foi então que ouvi um barulho vindo do armário da despensa, a poucos metros de sua gaiola. Meu coração disparou quando passei a mão sobre o interruptor de luz do lado de fora da porta da despensa, que tinha um grande painel de vidro. Quando acendi o interruptor da luz, vi o contorno de um corpo dentro da despensa. Minha resposta de fuga ou luta entrou em ação, e eu escolhi lutar. Abri a porta gritando para aumentar minha adrenalina e agarrei o homem lá dentro, jogando-o no chão. Ele tentou revidar, mas eu facilmente o dominei e o coloquei no que posso melhor descrever como um estrangulamento. Ele era um homem com aparência de sem-teto, na casa dos 50 anos, com um cheiro que combinava. Gritei com ele, exigindo saber quem ele era e por que estava na minha casa. Ele tentou agarrar meu rosto, possivelmente para arrancar meus olhos, mas eu o segurei com mais força e soquei-o repetidamente. O tempo todo, Kevin estava enlouquecido em sua jaula. Quando o homem no chão pareceu bastante fraco, corri até o telefone mais próximo. Liguei para a polícia e o mantive no chão até a chegada da polícia. A polícia levou o homem para a cadeia, mas ele não tinha identificação e nada em seu nome. Ele era um sem-teto e à prova de julgamento, ou seja, mesmo que eu tentasse processá-lo, não conseguiria nada dele. Ele invadiu minha despensa naquela noite, abrindo potes de manteiga de amendoim, caixas de biscoitos e bolachas, entre outros alimentos. Se não fosse pelo papagaio do meu pai, estremeço só de pensar no que mais aquele homem poderia ter levado ou feito na minha casa. Sou grato por Kevin e gosto de pensar que parte do meu pai está cuidando de mim através dele. Quando eu era criança,
Meu melhor amigo Jackson e eu nos deparamos com um resort familiar abandonado ou um lugar tipo colônia de bangalôs em Nova York. Estava fora de uma estrada principal e descia por uma entrada particular de terra. A propriedade era grande, com edifícios antigos e degradados, incluindo pelo menos 10 pequenos bangalôs, um salão principal, alguns banheiros e uma casa com piscina coberta. Havia também uma piscina externa, uma área de shuffleboard e um parque infantil, todo coberto de grama alta. Descobrimos este lugar por acidente um dia enquanto caminhávamos pela Rota 209, mas não o exploramos naquela época. Decidimos voltar outra noite quando já passava do pôr do sol. O céu estava escurecendo e não queríamos correr o risco de sermos pegos invadindo a propriedade durante o dia. Trouxemos walkie-talkies e lanternas para nos comunicarmos quando nos separássemos. Começamos a explorar os bangalôs juntos. A maioria deles era pequena, com uma ou duas camas, uma pequena cozinha e um banheiro. Alguns tinham pequenas áreas de estar. Depois de conferir alguns bangalôs, decidi me separar de Jackson, porque ele estava se movendo devagar demais para o meu gosto. Tentei entrar no prédio que parecia o salão principal ou o escritório, mas todas as entradas estavam trancadas. Falei com Jackson por walkie-talkie para avisá-lo, mas ele não respondeu. Eu me perguntei se estava fora de alcance. Alguns minutos depois, me encontrei em um dos 2 prédios de banheiros. Tinha cerca de 400 pés quadrados, sem portas. Apenas 2 grandes aberturas para os banheiros masculino e feminino. Dentro do banheiro masculino, vi marcas vermelhas no chão de concreto velho e sujo. Eu não sabia se eram pegadas de sangue, mas pareciam perturbadoras. Estava escuro como breu dentro do banheiro e senti uma onda de medo. Tentei falar com Jackson pelo walkie-talkie novamente, apertando o botão e dizendo: "Ei, onde você está?" Quando o soltei, ouvi o bip do walkie-talkie receptor de dentro do banheiro, quase me causando um ataque cardíaco. Chamei o nome de Jackson e ele ecoou dentro do banheiro. Eu estava prestes a entrar, pensando que ele estava se escondendo e pregando uma peça em mim, quando ouvi sua voz gritar à distância atrás de mim, lá fora, na escuridão. Eu me virei, apontando minha lanterna, mas não consegui vê-lo. Ele gritou de volta: "Encontrei seu walkie-talkie. Não entre aí." Este aviso causou arrepios na minha espinha. Apertei o botão de falar no meu walkie-talkie, fazendo com que o bip voltasse de dentro do banheiro feminino escuro como breu. Jackson e eu trocamos um olhar aterrorizado antes de voltar correndo na direção de onde viemos. Voltamos para a Rota 209 e paramos para recuperar o fôlego. Jackson explicou que dentro de um dos bangalôs ele tentou falar comigo por walkie-talkie, mas eu não respondi. Ele ouviu um barulho vindo da sala de estar e se virou para ver uma mulher mais velha correndo em sua direção. Ele largou o walkie-talkie e a lanterna, correndo para fora do bangalô com medo. Ele se escondeu no escuro, evitando fazer barulho caso estivesse sendo seguido. Depois de um tempo, ele viu minha lanterna do outro lado do campo, perto dos banheiros. Ele correu em minha direção, gritando para me impedir de entrar no banheiro. A explicação mais provável era que um viciado em drogas estava escondido ou morando no bangalô abandonado. Mas não conseguimos explicar as marcas vermelhas ou por que a mulher atacou Jackson. Até hoje, a experiência nos assombra. Só podemos teorizar o que aconteceu, mas os elementos inexplicáveis continuam a ser a parte mais assustadora da história.